E para fazer na área de móvel, você tem que fazer algumas mudanças, que é essas que eu tô falando para vocês, tá bom? Olá, amigos. Hoje eu tirei umas palhetas de palete, onde elas estão tortas, estão muito tortas, e eu preciso acertar. A maneira mais fácil, sem ser arranha, é fazer um gabarito, como esse aqui. Esse aqui é um gabarito, onde eu dou um corte aqui numa madeira bem nivelada. E aí o que ocorre? Eu uso ela aqui como gabarito, e eu vou estar passando para vocês essa dica, porque é simples. Você pega uma madeira, uma superfície correta. Eu coloquei um pedacinho de madeira como parada, só prensado aqui. Quem quiser colar pode colar, quem quiser pegar pode pegar. Onde eu ponho esse material aqui e ele está torto. Ó, ele está torto.
Mas aqui, quando eu coloco aqui no flow a sério, o que vai contar é a superfície estranha, né? A que estiver nivelada. Essa aqui não conta. Mas aqui ela sai nivelada, sai muito boa para que você possa fazer um serviço mais rápido. Isso para você não ter que passar numa planha e perder tempo também, você acaba cegando mais a faca, né? Tá? Isso é madeira de palete, geralmente vem com terra, vem com prego. Então a gente usa mais assim, porque a gente preserva mais o ferramental da máquina. Uma planha, por exemplo, que é uma máquina que fica cara para você estar afiando as facas. A minha tem 4 facas. Aí se for passar aqui e ela cegar, tem que amolar as 4 facas, entendeu? Então vamos lá, eu vou passar aqui para você estar vendo, tá bom? Como vocês podem ver, a madeira aqui está mais fina e aqui está mais grossa. Então, significa o tanto que estava torto, tá? E aqui não, aqui ela já está pronta. Aí o que ocorre? Esse lado continua torto, mas aqui eu já posso passar direto aqui na régua, tá? Como eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Como vocês podem ver, pessoal, está perfeito, tá? Sem precisar ter passado em uma pranha, só aqui na serra. Então você vê que o esquadro e a superfície, ela está conforme essa madeira. É diferente dessa hoje. Vou mostrar para vocês mais perto. Veja bem, aqui, ó, ela não passa nem luz, pessoal, então ela está perfeita. Para você fazer algum serviço de artesanato, algum serviço hobby, tá? Ó, e essa como tá torta, ó, você vê a luz, tá vendo? Você consegue ver as brechas, tá? Ó. Consegue ver as brechas. Então isso é uma dica que ela é muito útil para quem não tem todos os maquinários, né? Como a desempenadeira e quer fazer um serviço alinhado. Você faz um gabarito igual esse, tá vendo? Não sei se dá para vocês ver. Realmente vale a pena, pessoal. Tá? Isso ajuda muito e a gente ganha muito tempo, né? Como eu estou fazendo um sofá de palete, eu quero fazer com uma qualidade boa para que a pessoa fique satisfeita, né, com o serviço que esteja recebendo. E não aquilo tudo fica felpudo e acaba, se você pôr uma almofada
conforme você mexe, acaba rasgando, porque as felpas acabam entrando no tecido e danificando a almofada, né? Então, você fazendo um trabalho assim preciso, depois eu vou fazer o polimento, que é lixar tudo, e aí quebra os cantos, fica perfeito, tá bom? Como eu tinha falado, estou trazendo aqui para vocês novamente, né, a montagem do palete. Eu iniciei fazendo a desmontagem e fazendo o corte do tamanho que o meu amigo pediu, que é um sofá, né, que ele quer pôr no apartamento dele, e tem uma medida específica, tá? 87 de largura por 1,98 m. Então eu cortei, separei aqui, cortei, que isso aqui é a sustentação dele. Cortei as ripas e fiz o esqueleto. Aqui é o esqueleto do palete, tá? Essa é a parte de cima. Essa aqui é a parte inferior, né? Que eu montei. E aí agora, o que eu faço? Eu faço a colocação das palhetas, né? Fiz uma escolha porque essas palhetas vão ficar na parte de cima. Aí eu escolhi as palhetas mais bonitas para ficar na parte de cima. Não que vai aparecer, porque vai ter a espuma, né? É um corchoado, para mim poder fazer a fixação do palete, tá? O que eu quero dizer, pessoal, é que eu tenho um pneumático, então para mim fica mais fácil. Isso não significa que vocês não possam fazer em prego, tá? Compra aí um prego numa proporção correta de tamanho e aí vocês podem estar fazendo. Eu tenho um pronto aqui que eu já fiz para o vídeo não ficar muito longo e tal. Eu vou estar mostrando como é que ficou, tá bom? E vale a pena, pessoal. Esses paletes aqui eu desmontei para chegar nisso que eu estou fazendo, justamente para dar um acabamento melhor e que o serviço no apartamento desse meu amigo fique um serviço bonito. Porque não adianta você fazer um serviço de palete e o palete ele é feito para suportar peso e para a empilhadeira poder estar tirando aí, né, a carga que ele leva em cima. E para fazer na área de móvel você tem que fazer algumas mudanças, que é essas que eu estou falando para vocês, tá bom? Aí aqui eu vou mostrar um pronto que eu já fiz. Então, vê só como que ficou, pessoal. Ficou bem bacana, tá vendo? Daí para vocês verem, tá vendo? Ó, a zipa colocada, a zipa bem distribuída, tá? Depois eu vou fazer a parte do polimento, que é lixar aqui em cima. O acabamento ele mesmo é quem vai fazer, tá? Mas eu quero dizer que às vezes você querendo fazer um serviço desse para facilitar em um sítio, numa casa, vale a pena. Ele vai colocar um corchoado e vai transformar isso num tipo de um sofá sem encosto. Aqui é a parte de cima, essas ripas, elas estão brutas, mas ainda vão ser lixadas, que é para dar um acabamento, para ele jogar um produto químico aí, do gosto dele. E é isso, pessoal. Gostaria aí de estar compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento, dessa dica, e dizer que vale a pena. Tá? Vale a pena, mas tem que fazer um certo manuseio no palete para que você tenha uma qualidade de um serviço muito bom. Por enquanto eu deixo aqui meus agradecimentos a todos meus amigos aí e peço para que vocês possam aí estar nos seguindo, né? Estar nos acompanhando, porque aparece bastante dica legal e bastante tipo de serviço que é uma coisa simples e às vezes a pessoa pensa que é uma coisa muito difícil, como um caso desse palete aqui, desse trabalho, tá bom, pessoal? Por enquanto é só. Um abraço a todos.